Então, William, as últimas pesquisas sugerem o seguinte: a maconha ela tem dois componentes, vamos dizer assim, ativos, né? Ou mais estudados, vamos dizer assim, mais estudados, que é o tal do THC, que é a parte, vamos dizer assim, que eles dizem, a maioria das pessoas chamam de psicoativa. Os pesquisadores dizem que é uma droga psicoativa. Por que isso? Ela muda a nossa psique, ou seja, a nossa mente, o funcionamento do cérebro, isso quer dizer. Então, o THC faz isso, que é o tetrahidrocannabinol, isso é o THC. Essa é a que dá, então, aquele barato, que você diz, o cara tá curtindo aquele barato, né? Aquela brisa, tem gente que chama assim. Tá na vibe, né? Tá na vibe e tal, essas coisas. E o outro componente bem estudado é o canabidiol. O canabidiol é o CBD, que é aquele, William, que não tem aquelas propriedades psicoativas e que, portanto, tem-se muitos estudos afirmando os efeitos até terapêuticos que já são usados em alguns países como terapêuticos. Então, a questão que quando você me coloca se ele pode prejudicar o cérebro, nós sabemos que mulheres grávidas podem prejudicar o desenvolvimento encefálico, assim como também o cérebro em desenvolvimento. Então, eu estou dizendo o cérebro em desenvolvimento no período embrionário, então, quando a menina está grávida e está usando, então pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro do embrião, assim, portanto, da criança, assim como o cérebro adolescente, que, como não é formado, como não tem o processo de, vamos dizer assim, mielinização completo, principalmente esse compartimento, que é o último compartimento a se formar, lembra, a gente fala que o córtex pré-frontal, aqui na frente, ele só estaria pronto ou maduro por volta dos 25 anos. Uhum. Então, usar maconha ou a cannabis antes do desenvolvimento completo do cérebro traz também um prejuízo significativo para o desenvolvimento. Nossa, isso é um grande problema, né? Porque o pessoal acredita, né, na adolescência, vamos dizer que é a parte mais rebelde que a gente tem, porque a gente não tem o nosso córtex pré-frontal desenvolvido. Então a gente está experimentando as coisas, né? E eu acho que é a fase onde todo mundo acaba experimentando, não por querer, às vezes por influência, enfim, na verdade a pessoa quer, né? E ela tem essa autonomia e começa a experimentar isso. Então isso realmente pode prejudicar no desenvolvimento daquele indivíduo. William, Maconha. segundo as pesquisas, não é nem pode, vai prejudicar. O cérebro em desenvolvimento, com certeza, isso já tem muita literatura escrita, já tem muita coisa já publicada nesse sentido que comprova que o cérebro em desenvolvimento, portanto, o cérebro de criança, né, o cérebro adolescente, não deveria, em hipótese alguma, fazer uso. Por quê? Olha só que interessante, William, pode desencadear o início de alguns transtornos, transtorno de ansiedade. As fobias, elas podem ser iniciadas, por exemplo, com o uso da maconha na adolescência. Olha que interessante. Né? Comportamentos de depressão, de ansiedade, tudo isso estaria mais propenso a ser desenvolvido com o uso da maconha, da cannabis, na adolescência. E isso estaria associado principalmente ao THC, que é essa droga que tem o maior efeito psicoativo. E que, se você... Aí depende de vários fatores, né, William? Porque a cannabis, ela não é só... A maconha não é única, não tem só um tipo, tem vários tipos, né? Então, dependendo do uso, você pode ter mais THC ou menos THC. Então, ela pode ser ser mais propensa a desenvolver esses transtornos que eu falei, associado ao maior índice de THC, por exemplo. Por isso que por isso que a gente fala que a maconha ela pode ser tanto medicinal quanto, né, para uso pessoal mesmo, né? Porque realmente ela tem a parte dela, não sei se é o THC, enfim, que o professor acabou de falar, que pode ser usado, né, na medicina em si, né, em tratamentos como ansiedade, como outros. O THC já é utilizado também, sabe que tudo, que tudo é dose dependente. Aí vem o grande cuidado, porque o THC já pode ser usado até também, mas principalmente o canabidiol, ele é mais usado. O canabidiol ele é mais usado, ele é mais estudado com seu efeito terapêutico, tá, William? Então, quando nós falamos do uso da cannabis, nós estamos falando
Principalmente, a cannabis tem mais de, até então, até 2022, se não me engano, 120 componentes químicos. Então, eu estou falando de dois que são bem estudados, que é o tetraidrocanabidiol, o canabinol, né? E, que é o THC, e o canabidiol, que é o CBD. Então, esse CBD, ele é muito utilizado como forma terapêutica. Por quê? Porque ele não tem o efeito da brisa, ele não tem o efeito, entendeu? Que é o psicoativo, vamos dizer assim, que pode mudar o comportamento do indivíduo. Entendi. É diferente, né, professor? Quando o indivíduo usa, né, ele sente um prazer, é diferente, é uma brisa, né, um relaxamento, né? Então, eles usam muito isso para quem tem problema com ansiedade. Quais são os transtornos, né, professor? Dá para citar os Tem que transtornos que são cuidar. usados? Tem que cuidar aí, você falou uma coisa agora, que é o fumo. O fumo é principalmente como uso, vamos dizer assim, que eles costumam dizer, uso recreativo, tá? Mas lembre que, William, esse uso recreativo, você não tem um controle de nada. Você não sabe o que você está usando, você não sabe o percentual de THC, o percentual de canabidiol, você não sabe de nada disso, você está usando de forma recreativa. E muitas vezes você tem acesso a planta aonde? Aonde você consegue isso? Você não sabe qual é a fonte, não tem nenhum tipo de segurança, uma vez que no Brasil é considerado uma substância ilícita. Então, o que acontece é que o cara ele vai aí pelos cantos e vai descobrir. Então, ele não tem controle sobre isso. O que ele experimenta de efeitos são os efeitos dessa droga que é de uso recreativo, e aí vem o problema, que às vezes, para algumas pessoas, como eu disse, pode ter um efeito que pode ser um gatilho inicial para, por exemplo, desencadear transtornos. Como tem pessoas, cara, que têm fobias, têm crise de fobias quando experimenta a maconha pela primeira vez. Entende? Ele tem um medo exacerbado, ele entra em crise de pânico, ele tem uma série de comportamentos que ele experimenta que não é bom. Entendeu? E aí o que acontece é que a experiência que ele tem é de nunca mais querer chegar perto. Por quê? Porque aquela substância específica que ele fez um uso recreativo, por exemplo, poderia conter uma quantidade específica dessas substâncias químicas que a gente está falando, que para o cérebro dele teve um efeito deletério, um efeito prejudicial, entendeu? Então, ele experimentou um gatilho que pode ter desencadeado, como ser um precursor, a gente chama, de crises de ansiedade, de fobias, de transtornos que muitas vezes ele nem tinha. Às vezes ele até tinha na genética dele, mas ele nunca tinha tido gatilho. Entendi. E a droga pode abrir portas para ser esse gatilho inicial para desenvolver alguns transtornos. Entendi. Ô, prof, em relação às pessoas que usam frequentemente, né? Elas têm, mesmo depois de elas terem uns 25 anos de idade, por exemplo, elas têm ainda prejuízo, no caso, no cérebro dela? Então, William, é assim, ó, quando nós falamos do uso da cannabis, você tem que pensar em alguns aspectos, né? Primeiro são os componentes que a gente comentou agora. Depois, ela tem os efeitos, ela tem uns efeitos cerebrais. Os efeitos cerebrais, como eu disse, no cérebro adolescente, no cérebro jovem em desenvolvimento, é prejudicial, já foi dito. Mas como você perguntou agora, ela pode ter, então, algum efeito diferente no cérebro adulto, já consolidado, vamos dizer assim, né? O cérebro nunca está pronto, a gente já sabe disso. Sim. Mas quando ele já está mais formado, já está mais maduro, tem sim. Então ele pode, já tem algumas pesquisas que sugerem, lembra, William? Dose dependente. Então, tudo isso tem certo cuidado na hora de falar. Mas ela pode ter um efeito ansiolítico, ou seja, ela pode diminuir a ansiedade, ela pode diminuir o estresse, ela pode ser usada, William, até por algumas pessoas, para aliviar a dor. Você sabia que o uso da cannabis ela pode ser utilizada para aliviar dores crônicas?